Boa noite a todos. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É com alegria que eu retorno a essa casa e ao convívio com todos vocês. Esse tema que me foi solicitado me trouxe uma felicidade muito grande, porque o livro Paulo e Estevão, para mim, é o livro mais magistral que nós temos, grandioso na sua beleza, na sua narrativa, porque Emmanuel, nesse livro, ele está assim trazendo para nós uma visão daquela época e o trabalho de Paulo, também aquilo que acontecia então com os cristãos, aqueles primeiros, muitos deles sacrificados no circo, o apedrejamento de Estevão. Eu quero dizer que não vou fazer aqui a biografia de Paulo, porque não daria tempo e não é o propósito. O propósito foi pensar ao longo do livro as diversas passagens em que Paulo está naquela naturalidade própria dele, exercendo a mediunidade. Ou seja, fenômenos mediúnicos aconteciam espontaneamente e aquilo era encarado com muita naturalidade, porque todos os discípulos do Cristo, o colégio apostólico, naqueles primeiros tempos, conviveram com o que eles chamavam de o Espírito Santo, que eram os espíritos que se comunicavam. E Emmanuel depois vai esclarecer aqui no livro Paulo e Estevão que exatamente essa expressão significa o conjunto de espíritos que se comunicam e que vieram na época para fortalecer os trabalhadores dos primeiros dias e também para mostrar o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. A mediunidade, portanto, esteve presente na vida de Paulo em muitos e muitos momentos. Esse livro eu li assim para muito mais de 10 vezes ao longo da minha vida, o livro todo. Mas agora, quando eu fui analisar o livro, eu descobri coisas que talvez não estivessem tão nítidas na minha memória, porque a última vez que eu li já tem por aí uns 8 anos ou 10. Então, porque ao longo dos anos eu sempre ia relendo o livro Paulo e Estevão, sempre me emocionando, a cada vez que lia. Mas uma coisa é você ler, outra é você estudar, buscar as passagens, fazer uma pesquisa mesmo, e depois confrontando com os Atos dos Apóstolos, porque isso é importantíssimo. Os Atos dos Apóstolos registram as passagens que Emmanuel relata também no livro. Emmanuel desdobrando, mostrando o porquê, mostrando as causas, mostrando os resultados. Portanto, é um enriquecimento maravilhoso que nós encontramos com essa obra e também encontramos com o confronto com os Atos dos Apóstolos e também as epístolas de Paulo. Isso tudo, para mim, foi uma grande felicidade. O que nós vamos trazer aqui agora, portanto, são os momentos das manifestações mediúnicas. E nós vamos começar já bem adiantado, porque Paulo, antes, quando ainda perseguia os cristãos, mas recuando um pouco mais, quando Saulo vai conhecer Abigail e depois todas aquelas situações que ocorreram, quando nós vamos começar a evidenciar aqui na obra e a colocar mesmo, né, a nossa atenção nos fenômenos mediúnicos que iam sucedendo a partir do momento da estrada de Damasco. É a partir dali que tudo vai começar. Mas é bom lembrarmos que Saulo era um homem muito culto, natural da cidade de Tarso. E Saulo, com toda a sua impetuosidade, já na fase adulta, ele achava que ele deveria defender a lei mosaica. Para ele, aquilo era uma condição essencial da sua vida. E nessas defesas e naquela impetuosidade é que ele vai chegar ao ponto de começar a perseguir os cristãos, porque julgava que eles eram prejudiciais
a religião imperante, então, que era exatamente com base nos princípios da lei mosaica. E ele vai defender com a sua própria vida, se preciso fosse, tal era a sua sinceridade de propósitos, tal era a franqueza com que ele abria os debates nos processos que aconteceram depois, mais frequentemente, e ali ele estava com aquela defesa já preparada, e inclusive sempre pleiteando para que a pena de morte fosse adotada naqueles casos. Muito bem, no princípio do livro nós vamos encontrar então Jesiel e Abigail, dois irmãos que tiveram momentos dificílimos, que foram perseguidos e não tinham nada acerca de cristãos, de cristianismo, não tinham nada a ver com isso, mas foram perseguidos injustamente, claro. Jesiel foi deportado e Abigail ficou sozinha, e ela vai morar com um casal que era já conhecido, amigos, e que não tinham filhos, e adotaram Abigail como uma filha muito querida. E é então mais tarde que Saulo vai conhecer essa moça. Muito bem, então nós vamos começar no exato momento em que, após o apedrejamento de Estevão, Abigail reconhece em Estevão o seu irmão, porque ela já estava noiva de Saulo, e Saulo exigiu, não apenas pediu ou convidou, mas ele quis mesmo, ele se empenhou para que a noiva fosse assistir o apedrejamento. E ela, uma pessoa muito delicada, muito terna, claro que ela não ia querer assistir essa cena terrível, mas ele disse então que ela chegasse no final, porque aquele era o primeiro momento em que ele, através do apedrejamento de Estevão, ia ser considerado uma pessoa absolutamente fiel à lei mosaica e receberia, logicamente, elogios e tudo mais. Portanto, ela acaba aceitando e chegou realmente na parte final. Mas naquele instante em que Estevão vai ser apedrejado, ele, Estevão, havia se distinguido pelas palestras, pelas pregações que fazia. Porém, nem Saulo, nem Abigail imaginavam que Estevão era Jesiel, aquele irmão que ela nunca mais ouviu falar dele. Ela o considerava morto, mas ele estava vivo, e aconteceu que a sua vida foi salva por um gesto que ele vai atender ao procônsul, na época Sérgio Paulo não era ainda, no navio, preso de uma enfermidade, e ele, como uma pessoa assim, vamos dizer, praticamente um escravo, vai atender esse enfermo, que as outras pessoas do navio não queriam, por medo, porque consideravam que era uma peste, e ele vai salvar a vida desse homem. E, por gratidão, esse homem deixa que ele se afaste do navio, numa situação lá que possibilitou a ele se salvar. E ele vai conhecer o cristianismo, vai conhecer os discípulos de Jesus, vai se tornar um dos seguidores, muito fiel, e vai mudar de nome, vai passar a chamar Estevão. Essa altura, quando ele se tornou famoso, inclusive até curas também ele estava realizando, Saulo descobre Estevão. E descobre porque ele já era um homem muito conhecido, e a fama de Estevão foi cada vez mais se alastrando. E é nessa hora que ele vai tomar as medidas, ele, Saulo, para que Estevão fosse levado à prisão e depois condenado ao apedrejamento. E isso acontece. E Saulo está ali, naquele instante do apedrejamento de Estevão, como um dos mais, vamos dizer, ferozes mesmo, naquela situação de querer acabar com a vida de Estevão, julgando que ele estava fazendo algo muito benéfico, porque aquele homem era perigoso e ele precisava extinguir aquela vida para que aquela voz não continuasse a divulgar ideias tão nefastas. E quando Estevão já estava na parte final, quando praticamente ele já não tinha mais forças, pedras enormes o atingiram,
esfacelando ossos e sangrando já em várias partes do corpo. Enfim, naquele sofrimento atroz, entra Abigail. E ela vai com Dalila, que era irmã de Saulo. E a Dalila fez companhia a ela e foi levá-la. E quando ela entra, que ela olha aquele homem amarrado ao poste de martírio e já todo em chagas, não é? Ela olha e fixa bem e vê que é o irmão dela. Então ela grita para Paulo: é meu irmão Saulo, é meu irmão Gesiel. E Saulo leva um susto porque ele não podia imaginar uma coisa daquelas e achou que não estava ouvindo bem, que ela estava delirando, que ela estava se confundindo, mas era verdade. E ele vai tomar uma providência, Saulo. Ele vai mandar levar o homem ferido para um lugar reservado para que então Abigail pudesse conversar com ele, porque ela já ia se aproximando. E ele não queria que as pessoas vissem, porque havia um público assistindo. Ele não queria que as pessoas vissem essa cena. E ele é levado para um lugar mais discreto e Abigail se aproxima dele. E ele abre os olhos e vê Abigail. É uma cena muito bonita. E então ela vai conversar um pouquinho com ele, não é? E vai perguntar o que tinha acontecido. Ele, num fio de voz, ainda reunindo as últimas forças, deu pequenos esclarecimentos e disse para ela: só Jesus é que pode nos salvar, só Jesus é que é o verdadeiro Salvador, e vai falando do cristianismo em poucas frases. E ela fica também admirada, que é aquele Jesus que Saulo estava perseguindo, e Saulo do lado ouvindo, que Saulo estava perseguindo, o Estevão estava ali, Gesiel, né, falando com ela, que Jesus era verdadeiro, a mensagem do Mestre era uma realidade. E aí, nesse instante, nos seus últimos momentos, ele pede que Abigail faça a prece dos aflitos e agonizantes, como faziam no lar paterno. E ela vai fazer. Essa prece nós vamos apresentar no final da nossa apresentação dessa noite. Então vamos ver agora que quando acontece essa cena e que Saulo toma conhecimento que aquilo era verdade, que aquele era mesmo o irmão de Abigail, imediatamente ele rompe o noivado com ela. Porque não havia condições de que ele acabou de matar o irmão da sua noiva, não é? Continuasse com o noivado e levasse aquilo adiante até o casamento. E Abigail leva um choque muito grande. Além de ver o irmão naquela situação, ver o noivo ter feito o que fez e, por fim, o próprio Gesiel falar a respeito de Jesus. Ela volta para o sítio do casal onde ela estava residindo e ali ela vai contrair tuberculose e depois ela desencarna. Mas antes de ela desencarnar, Saulo, que havia ficado muito tempo longe dela, ficou sabendo que ela estava enferma, foi visitá-la e já a encontrou na fase final. E aí ela vai falar de Jesus, porque nesse meio tempo da sua doença, apareceu por lá um homem chamado Ananias. E este homem era uma criatura muito amorosa e uma criatura que conquistava quem se aproximasse dele e conversasse com ele. E ela, naquela situação de sofrimento, pelo afastamento do noivo, pela morte do irmão e toda aquela conjuntura, é claro que ela se aproximou de Ananias e se tornou cristã. Porque Ananias contou toda a história do Cristo, todo o Evangelho, todas aquelas coisas ali, longas conversas, longos dias ele ficou na casa onde Abigail morava. Portanto, quando ela está nas últimas, no final da sua vida, que Saulo chega, ela já era cristã. E ela vai falar isso com ele, que ela era cristã, e começa a falar a respeito de Jesus, a respeito dos ensinamentos do Mestre, e Saulo vai ficando naquela angústia, vendo que a noiva estava, como ele achava, enfeitiçada por esse tal de Ananias, não é? E então, como ela estava numa situação de final da sua vida, ele não contestou. Ele ficou ouvindo e depois, no dia seguinte, ela desencarna
E ele então vai ficar lá na cidade de Tarso, onde ele residia, com aquela sensação incrível de que a própria noiva tinha se tornado cristã. Essa altura, ele vai intensificar a busca aos cristãos, porque ele ficou cheio de ódio de Ananias. E aí ele vai querer procurar onde estava aquele velhinho para acabar com ele, porque ele tinha enfeitiçado a noiva. E quando ele finalmente consegue a permissão, porque ele fazia parte de, vamos dizer assim, de todo um grupo, não é? Dos maiorais lá do templo, da sinagoga, para conseguir então a permissão para ir prender Ananias, né? Ir atrás de Ananias. E ele vai. E vão com ele mais 3 homens, levando provisões e o acompanhando. Só que no meio do caminho, ele estava cada vez mais pensativo e cada vez mais angustiado, cada vez pensando mais na situação que ele estava vivendo. E é a partir de agora que nós vamos começar os textos. Antes eu coloquei aqui 3 frases de autoria de Paulo, né, o apóstolo: o amor do Cristo nos constrange, que está em 2 Coríntios 5,14. E outro momento em que ele diz: eu vivo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Gálatas 2,20. Andai como filhos da luz, Efésios 5,8. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Tudo isso, essas frases, esses pensamentos de Paulo, é para cada vez mais nós irmos preparando a nossa mente, a nossa condição, nossas vibrações, porque é um texto muito lindo. O livro, quem não leu, é imperdível, deve ler imediatamente, porque vale a pena. Antes também eu vou dizer que Emmanuel conta, logo no início do livro, que o que ele está trazendo é uma parte das tradições do mundo espiritual. É a abertura que Emmanuel faz do livro, não é? Num prefácio, mostrando que ali naquele livro, né, com aquelas possibilidades dele, iria mencionar os trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. E ele menciona que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza, confirmação da necessidade e universalidade da lei de cooperação. Sem cooperação, diz Emmanuel, não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. São breves notícias que ele faz como um prefácio, né, desse livro aí, Paulo e Estevão. Então vamos ver agora, não é? Tem muita coisa antes daquele trecho que eu falei, tá? Agora mesmo eu chego lá. Mas eu quero dizer primeiro a questão de Chico Xavier psicografar o livro. Isso é muito importante e interessante, porque nós imaginamos Chico psicografando essa obra. E sabendo que Chico Xavier, com uma sensibilidade apuradíssima, com uma sintonia elevadíssima com Emmanuel, ele teria realmente as condições necessárias para, inclusive, ver as cenas do livro, que isso acho assim uma coisa extraordinária. Então, a questão de captar romances não é uma coisa fácil. Nós hoje temos um mercado editorial, não é, que está lançando romances, quase todo dia. Mas romance mesmo é esse aqui, tá? E os 5 romances do Emmanuel, que as pessoas às vezes estão deixando os romances de Emmanuel porque não estão nem sabendo, e são novatas, são inexperientes e ficam lendo os romances atuais, que são assim bem levinhos, bem repetitivos a maioria dos casos, não é? Sem prejuízo qualquer, sem crítica para os autores, nem para o espírito, nem para o médium. Mas com isso, o que está acontecendo? As obras mesmo consistentes, doutrinárias, que fundamentam a nossa condição de espíritas, não é? Que fundamentam todos os princípios da doutrina espírita, estão ficando de lado. A verdade é essa. Então, os 5 romances do Emmanuel, nós precisamos ler bastante.
Até a obra de André Luiz está ficando, não é? Então, ficando assim, não tão procurada, nem tão comentada, nem tão estudada. Mas há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. É preciso ler e conhecer, porque Emmanuel tem uma belíssima forma de se expressar, não é? De escrever, uma literatura elevadíssima, e além disso, ele tem um poder de síntese que é notável, extraordinário. Portanto, para termos uma ideia de como eram criadas aquelas cenas, é que nós colocamos esse trecho aqui antes de chegar lá na estrada de Damasco. Que o pensamento é força criadora de cenas, quadros vivos, e pode uma pessoa, criando certas cenas, voltar ao passado ou projetar-se no futuro. E isso, espíritos, não é? Espíritos, quando eu falei pessoa, quero dizer pessoa desencarnada. Porque para os desencarnados, para espíritos, com condições espirituais para isso, é muito mais fácil. Nós encarnados, nós não temos essa facilidade, porque o cérebro físico é um bloqueio para o espírito conseguir trazer esse tipo de situação aqui de vivência, não é? Então pode se projetar também no futuro. A recepção dos romances, Chico Xavier dizia que sentia-se transportado para outro local, como se fosse fora da Terra. Porque Emmanuel criava os painéis mentais dos quais Chico participava. Talvez tenha sido ele, aí já é a minha opinião, participante no passado daquelas cenas. E o envolvimento é de tal ordem que Chico se emociona e chora. Isso é um trecho do meu livro, Testemunhos de Chico Xavier. Mas nós temos a opinião de Ivone Pereira, nossa querida Ivone, porque ela vai contar um relato que o próprio Chico fez para ela a respeito do livro Paulo Estevão. Que Chico disse, né, que ao receber de Emmanuel este livro, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Foi um quadro fluídico criado pela palavra espiritual do autor, né? Essa palavra espiritual é uma vibração mental, que o nosso pensamento tem esse poder, não é? Conjugado com a vontade, porque é preciso a vontade que ela vai direcionar o pensamento para a finalidade que a pessoa deseja, no caso o espírito que está comunicando. Então, a força da vontade direciona o pensamento, que tem poder, não é? Nós sabemos, sobre os fluidos existentes no universo. E aí, com isso, se criam os quadros fluídicos. Então, é a palavra espiritual do autor da obra, que a está ditando psicograficamente. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma noção do poder do nosso pensamento. Nós também criamos formas, pensamentos, cenas mentais na nossa vida. Quando nós emitimos um pensamento e ficamos repetindo aquele pensamento, fixando a nossa mente dias e dias, né, numa pessoa, em alguma questão, alguma situação, nós podemos criar uma forma de pensamento, sem que saibamos disso, sem que tenhamos uma consciência que estamos fazendo isso, mas fazemos. E aí nós vamos encontrar em A Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec falando sobre a fotografia do pensamento. É a forma como ele usou na época, o que hoje nós chamamos de formas pensamentos, ele chamava de fotografia do pensamento, porque o pensamento, de certa maneira, se fotografa num quadro fluídico. Então, ele vai dizer, no capítulo 14, que eu disse, né, de A Gênese, que um espírito pode ver uma forma pensamento que o encarnado tenha criado. É assim que os espíritos ficam sabendo, muitas vezes, do que nós estamos pensando. E aí é um caso a se pensar. O que nós estamos pensando? Qual o tipo de pensamento que nós cultivamos? E lembrando que Jesus já falava de formas pensamentos. Naquela passagem assim: aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em pensamento, já cometeu adultério com ela.
É para a gente pensar muito. Porque Jesus foi muito enfático, né? Nessa frase aí. Muito bem, então tem forma de pensamento. Nós temos que pensar, que fazemos e criamos também formas de pensamento. Mas continuando, a nossa Ivone Pereira diz que, comovido, isso o próprio Chico contou para ela, né? O médium não suporta tanta grandeza, abandona o lápis, prostra-se de joelhos e chora as mais sublimes lágrimas. E aí, agora o comentário da Ivone. O médium, em tais ocasiões, tem a sua sensibilidade elevada ao máximo. O trabalho é sempre difícil, exige, olha o que o trabalho exige: o máximo de amor, harmonia, o amor à causa, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, renúncia, espírito de sacrifício e desinteresse. Não é pouca coisa, não. Para chegar lá onde Chico chegou, e ela própria, Ivone Pereira, para escrever uma obra como aquela Memórias de um Suicida, que é uma obra ímpar na literatura mediúnica espírita, não é? Então, ela, logicamente, vivenciou tudo isso. Por isso é que eu estou dizendo que livros como estes, da autoria de Emmanuel, são raros, e quem lê esses livros se enriquece. É uma felicidade nós termos essas obras. Não percamos, não é? Mas aí a pessoa tem que estar dentro dessas condições, o melhor possível, para captar o pensamento do espírito. Isso no caso do espírito elevado, porque o espírito mais ou menos, ou inferior, é muito mais fácil. Mas o espírito elevado, o espírito da alta voltagem, que deve ser a vibração de Emmanuel, que, não é? Era preciso que o médium conseguisse se elevar vibratoriamente também. Então, isso tudo é um processo, não é? Isso está no livro da Ivone Pereira, Devassando o Invisível, capítulo 6, que ela narra essa passagem. E nós sabemos que a mediunidade sempre esteve presente nos grandes momentos da humanidade. Só para citar 3 ou 4. Moisés e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, porque Moisés era um médium poderosíssimo. Os 10 mandamentos foi ali uma escrita direta, uma pneumatografia, feita pelos espíritos direta, numa pedra, aquele jato de luz, que eu hoje digo assim, quando eu quero falar sobre isso. Se nós temos hoje conhecimento do poder do raio laser, esse poder já era conhecido no mundo espiritual muito, muito, muito antes de nós. Eu imagino que aquilo lá foi um raio laser daqueles, que os espíritos, porque vai a luz, a chama, o calor, o fogo, tudo. Agora, para escrever numa pedra, é preciso ter um poder muito grande, né? E não é aquela pedra que a gente vê também, eu imagino, né, na minha concepção, que lá está descendo Moisés com aquela pedra certinha, que tem uma curvinha assim, já parece um livro, já vem ele descendo. Agora imagina uma pedra bruta, não é? Uma pedra que estava ali, que os espíritos escreveram nela. É uma coisa fantástica, né? Mas com raio laser a gente pode imaginar que as coisas, os espíritos já sabiam. Jesus, a vida do mestre foi repleta de fenômenos mediúnicos. Podemos citar apenas Jesus no Monte Tabor, materialização ali de Moisés e Elias. Agora, Jesus chamou 3 médiuns para ir com ele. Ele não foi sozinho. 3 médiuns que teriam que fornecer ectoplasma para a materialização daqueles 2. Então, Jesus vai se transfigurar. Os 3 eram Pedro, Tiago e João, porque quando Jesus queria um momento muito especial, ele chamava os 3. Quando ele vai atender a filha de Jairo, ele chama os 3, só os 3 que entraram, porque os 3 eram médiuns. Então, ali estava Jesus, não é? Com fenômenos mediúnicos fantásticos que aconteceram no Alto Monte Tabor. E também o advento do Consolador prometido, que é todo, nós sabemos, obra dos Espíritos. Por isso Allan Kardec vai colocar o livro dos Espíritos, porque o livro era dele, não é?
Nós não temos tempo de ficar agora entrando nessa parte aí, mas é só para lembrar. E as obras mediúnicas psicografadas pelo Chico Xavier, não é? Nós estamos então aqui lembrando Paulo Estevam nos seus 70 anos de vida da obra, né? A obra é viva. Então agora chegamos na estrada de Damasco, né? Jesus e Saulo no caminho de Damasco. Eu disse que Saulo estava com aquele conflito interior, com aquelas dúvidas inquietantes. Por que isso? Por que aconteceu tudo aquilo com ele, não é? Por que a vida dele estava, assim, cruzando com a vida de Estevão, com a vida de Abigail, não é? Porque Estevão e Abigail surgiram na vida dele. E nós que conhecemos a doutrina e as explicações que ela nos apresenta, é claro que não foi por acaso. Mas ele não sabia, não é? Então, ele estava naquele tumulto interior enquanto cavalgava em direção a Damasco, cercado por aqueles homens. Mas ele não dava uma palavra. Ele estava o tempo todo voltado para dentro dele mesmo, ensimesmado. Que força os unira nos labirintos do mundo? E ele ficava preocupado pensando nisso. Qual seria a causa? Por quê? Por que tudo aquilo aconteceu? E ele já não estava assim com tanta convicção que ele estava certo. Ele já estava duvidando da certeza dele. Ele já estava se sentindo enfraquecido nos seus argumentos. Muito bem. Nessas alturas, vai começar o transe mediúnico dele. Porque era meio-dia. O sol estava a pino. Era um calor muito grande. As areias do deserto, não é? E de repente, Saulo começa a sentir que as coisas todas em volta dele estavam diferentes. Ele vai perceber que em volta haviam luzes diferentes da luz do sol. Ele distinguiu isso. Não era a luz do sol. Em volta dele eram luzes diferentes. E com isso ele teve uma vertigem e caiu. Ele tomba ao solo. Claro que os três que o estavam acompanhando ficaram surpresos com aquilo. Acharam que ele está passando mal, tem alguma coisa acontecendo com ele. Ele não está bem. E depois, a partir daquele momento, é que Saulo vai ter a visão dele como que se dilatando ao infinito. Porque o espaço se abriu como se fosse uma cortina que abriu o espaço. E uma luz muito brilhante banhou-lhe os olhos. Veio e iluminou diretamente os olhos de Saulo. E é nessa hora que ele vê surgir a figura de majestática beleza que descia do céu ao seu encontro. Só de nós imaginarmos isso deve ser assim uma coisa realmente extraordinária. Para uma criatura como Saulo, extremamente convencido que a vida era aquilo em torno de Moisés, das sinagogas, de tudo que ele havia aprendido, né? Tradições da infância, da juventude, da idade adulta, e de repente ele vê uma cena dessas, não é? Depois de passar por aquelas situações todas, ele estava sofrendo muito. E quando essa cortina se abre, diz Emmanuel que o espaço como que se fendeu, né? Uma fenda muito grande se abriu, e aí ele vê essa figura se aproximando. Ele não sabia quem era. Ele vai fazer perguntas. Aliás, Jesus vai fazer a pergunta inicial, não é? Para abrir aquele instante. E Saulo não está sabendo, vai fazer também outra pergunta em resposta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta é direta, a pergunta é para que ele pudesse, naquele exato momento, levar um choque. Os choques já estavam se sucedendo, né? Acontecendo ali. E ele vai perguntar: quem sois vós, Senhor? A pergunta que ele faz: eu sou Jesus. O mestre responde:
Aí naquele instante, como diz Emmanuel, Saulo ficou como se estivesse ferido de morte. Ou a surpresa, o impacto deve ter sido assim, como se fosse uma morte. A morte do homem velho para nascer o homem novo. O sofrimento deve ter sido muito grande, porque a verdade que lhe foi apresentada naquele instante foi uma verdade dolorosa para ele, mas era necessária. Mas ele vai ter, então, ainda Jesus vai dizer a ele, porque ele começa a pensar, quando ele, Saulo, ouviu a explicação aqui, Jesus se identificando, eu sou Jesus, ele vai ter um longo pensamento, vários pensamentos, um longo momento, mas claro que ali numa fração de segundos, né? Mas na transcrição do livro é uma passagem mais longa em que ele está pensando de imediato, então, Estevão estava certo, Abigail estava certa, Jesus existe mesmo, e Jesus não morreu, Jesus ressuscitou, isso é verdade, aquilo tudo ia passando pela mente dele, situações em cima de situações, e ideias e perguntas, e querendo saber, não é? Aí Jesus vai dizer para ele, não recalcitres contra os aguilhões, para que ele, então, se tornasse submisso. Naquele instante, ele já estava realmente tocado. Ele já estava certo que aquele era Jesus e aquilo era uma realidade. Mas ele estava num conflito interior imenso, muito grande. E é nessa hora que ele vai fazer a pergunta, Senhor, que quereis que eu faça? Porque o passo entre o momento que Jesus disse, eu sou Jesus, não recalcitre contra os aguilhões, e os pensamentos todos que se desencadearam na mente de Saulo, ali naquele instante ele mudou. É assim uma coisa impressionante, essa mudança, né? Essa transformação de Saulo, né? A conversão, como se diz, de Saulo naquele instante. Por isso ele vai perguntar, Senhor, que quereis que eu faça? Ele já se colocou à disposição de Jesus. Ele já se colocou ali naquele instante, ele passou a ser um trabalhador de Jesus, um divulgador e tudo mais que viria. E Erich Fromm, no livro dele, Ter ou Ser, ele tem uma frase linda, quando ele fala assim, Saulo não seria Paulo se Paulo já não existisse dentro dele. Então, dentro dele, Paulo já existia. E nessa hora, quando ele faz a pergunta, Paulo nasceu. Senhor, o que quereis que eu faça? Ele estava deixando que Paulo viesse à tona. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É o que Jesus recomenda a ele. Mas aí os 3 homens, estarrecidos, perguntaram a ele o que tinha acontecido. Ele disse, estou cego. Olha a frase, estou cego. Eu vi Jesus Nazareno. Ele estava cego, eu tinha visto. Ficou cego. Logo depois da visão, aquelas luzes. Vamos ver. De Saulo a Paulo. Há muito tempo que eu ando lendo essa passagem, muito tempo, anos. Às vezes a gente fica anos observando uma passagem, pesquisando, pensando. E eu cheguei à seguinte conclusão pessoal minha, particular. Claro que outros podem ter suas próprias explicações, não é? Não foram as luzes propriamente que cegaram Paulo, não foi. A cegueira de Paulo teve um profundo significado. Vamos ver o significado. Foi a necessidade de enxergar dentro de si mesmo. Ele então experimentou no corpo físico a cegueira que já lhe habitava a alma. A cegueira interior veio à tona. E era preciso que isso acontecesse. Ele ficou cego porque a cegueira que morava dentro dele veio para os seus olhos, a fim de que ela saísse, não é? E ele começasse uma nova etapa. Então, Ananias, ali o perseguido, aqui ainda vamos deixar aqui um pouquinho. Então, ali naquele instante em que ele se considera totalmente cego,
Na minha opinião, ele não se ficou cego pelas luzes, mas sim porque ele precisava tirar de dentro do seu mundo íntimo a cegueira interior para que ela viesse para o corpo físico e Ananias curasse, como nós vamos ver que é o ápice desse momento. Aí, Jesus disse que ele fosse para a cidade, não é? E lá então, quem vai procurá-lo na hospedaria onde ele ficou, que aqueles 3 homens o levaram completamente surpresos, não é? E depois ele despachou, não é? Dispensou aqueles 3 homens e ficou sozinho na hospedaria 3 dias pensando. E aí veio Ananias e veio falar com ele. Então, quando Ananias se aproxima e diz para ele que Jesus o havia recomendado que fosse lá, ele pergunta: qual é o seu nome? Quem é você? E aí ele vai dizer: eu sou Ananias. Olha o outro choque: o perseguido e o perseguidor. E quando Ananias vai aplicar um passe, digamos assim, que foi um verdadeiro passe, né? Impondo as mãos, ele volta a enxergar, porque caíram como que escamas da consciência dele. Ele vai despertar, é um momento maravilhoso do despertar espiritual. A cegueira interior veio à tona, ele ficou cego fisicamente, mas aí ele vai passar a enxergar. É um profundo sentido metafísico espiritual. A cegueira espiritual de Saulo, não é? Ele compreendeu esse sentido. Por isso é que ele disse: eu era cego. E agora depois ele vai dizer: agora vejo. Porque ao devolver-lhe a visão, através de Ananias, Jesus transmite-lhe uma lição de notável simbolismo. Eu era cego, agora vejo. Ele ficou cego 3, 4 dias, não é? Então não era por causa da cegueira física, mas era a cegueira da alma, era a cegueira do espírito, do mundo interior dele. E aí, quando ele vê Jesus e depois Ananias vai curá-lo, ou seja, vai possibilitar a ele que passe a enxergar. Mas aí, quando ele volta a enxergar, ele já está totalmente transformado. Ele já não tem mais a cegueira interior, ele agora vê. Agora eu vejo. E começa a longa caminhada de Saulo para Paulo. Emerge Paulo, o homem novo. A cura é de dentro para fora. Escreveria Paulo mais tarde aos Coríntios, na segunda epístola 4:6, ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Portanto, essa é a vida de Paulo. Não é? A partir dali, quando ele começa todo o seu trabalho, todo o seu empenho, ele vai fisicamente, ele vai envelhecendo, porque passaram-se 30 anos. E é claro, ele já era um homem feito, não é? Então, o homem exterior estava se corrompendo, mas o interior se renovando dia a dia. Quando ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele deu o grande passo de Saulo para Paulo. Começou ali a sua nova caminhada. Então esse é o momento maior, não é? Um momento, vamos dizer, praticamente mágico, vamos dizer assim, na beleza da expressão mágico, não é? Um momento mágico, sem haver magia nenhuma, não é? Em que Saulo se transforma em Paulo. E nessa hora também a mediunidade dele rompe. Só que ele não está sabendo, não é? É uma coisa que foi naturalmente se apresentando. Ele vai começar a ter uma facilidade de intercâmbio com os invisíveis, com os desencarnados. E nós vamos colocar agora o segundo momento, que também é um dos momentos ápice da vida de Paulo, que é o êxtase de Saulo de Tarso. Ainda era Saulo, não tinha ainda tomado o nome de Paulo, que foi apenas a mudança de uma letra, passou a assinar a grega, a moda grega, né? Muito bem, então, mas ele já estava no trabalho.
ele já tinha passado todas aquelas vicissitudes, aquelas dificuldades, ninguém o aceitava. Quando ele procurou os homens do caminho, ali os apóstolos, eles desconfiaram dele, porque ele era um grande criminoso, um grande perseguidor, e achavam assim, ninguém muda assim de um minuto para o outro. Simão Pedro recebeu bem, o aconselhou a que ele desse mais um tempo, não é? Ele vai ficar no deserto depois, em meditação durante 3 anos. Então ele estava muito sofrido naquela noite. Ia pela estrada sozinho e vai parar numa gruta, numa daquelas cavernas da estrada. Emmanuel diz que é uma caverna. E ele entra lá na caverna. Eu fico pensando, uma caverna. Uma caverna. Então estava ali Saulo. E não conseguia dormir. Por mais que ele se ajeitasse nas pedras, que o leito era pedra e o travesseiro era uma pedra, ele não conseguia dormir. Ele começou a pensar tudo que tinha acontecido, o sofrimento dele, as tristezas, as perseguições. E o sofrimento era muito grande. Ele sozinho, solidão. Nessa hora, cansado e sofrido, ele começou a sentir que o sono o dominava. E sentiu um grande alívio, porque era um sono diferente. Ele começou a sentir que tudo aquilo que ele estava, aquele cansaço, aquela situação toda, estava desaparecendo. Ele foi ficando aliviado, foi ficando assim mais leve, não é? Estaria dormindo, ágil e feliz. Tinha a impressão que fora arrebatado a uma região banhada de claridade indefinida. Claro que era um desdobramento. O corpo dele ficou no estado de transe, não é? O perispírito se afastou, não é? O espírito e o perispírito, e ele vai começar a entrar nesse êxtase, que é chamado também consciência cósmica, não é? Numa linguagem atual dos físicos, não é? E aí nessa hora, quem ele vê diante dele? Estevão e Abigail. A surpresa, a emoção, nós não temos condições de avaliar, não é? O que foi aquilo num momento tão sofrido. E como ele estava só pensando no passado, Estevão vai dizer para ele: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. É uma conversa longa, mas é claro que nós só trouxemos algumas frases. Procurei umas frases significativas, né? Que aqui resume tudo que estava lá. Não te detenhas no passado, por sofrimentos dele todo, por tudo aquilo que estava acontecendo, e também envergonhado diante de Estevão. A vergonha que ele sentiu diante de Estevão deve ter sido uma coisa assim fantástica, né? Incômoda, sofrida, porque ali estava Estevão envolto em luz, e ele ali no meio das pedras, naquela situação, envergonhado por ter sido o algoz. Por isso, nessa hora que Estevão vai dizer: não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E Estevão conversa longamente com ele e vai dizer: toda elevação é difícil. Recorda a porta estreita dos ensinamentos do Evangelho. Porque essa elevação, essa transformação nós sabemos. Como diz Jesus: porfiai por entrar na porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Ou seja, andar no caminho reto é difícil. Caminhar, não é? Em meio a tudo que a vida hoje apresenta para levar a pessoa para baixo, inferior, numa posição vibratória inferior, não é? E a pessoa não quer isso e quer se sobrelevar a essa situação e manter uma mente mais elevada, é dificílimo no mundo de hoje. Porque nós vemos aí desde a mídia, não é? E tudo que acontece é exatamente para puxar a criatura para baixo. É a música, que aliás, se pode se chamar de música,
aqueles versos, são os filmes, são as novelas, são as conversas, são os ambientes, essa coisa toda. Agora, a pessoa não quer isso. E aí começa a grande caminhada, não é? Pela porta estreita. Quem quer andar retamente, quem quer andar e ser honesto no meio da corrupção desenfreada que nos cerca. E às vezes a gente pensa, será que não tem ninguém honesto nesse país? Não é? Então, tudo isso é porta estreita. E muito mais que nós poderíamos falar aqui, né? Muito bem. E depois, Abigail também começa a falar com ele. E essa última frase já é Abigail, né, dizendo: quando for oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo. Porque ele estava sozinho, ele não conseguia ninguém para caminhar com ele. Mesmo ele sendo já um seguidor do Cristo, fiel, honesto, digno, né? E ela diz: dedica-te ao mestre, serve-o com energia e ternura. E quando Abigail começa a falar com ele, Estevão desaparece. Ele nota que a figura de Estevão vai sumindo, né, esmaecendo, e fica só Abigail. E é nessa hora que ele queria falar muita coisa com Abigail, mas não conseguia. Não conseguia. Porque são momentos assim, não é? Muitas pessoas diziam, vamos fazer um parêntese, guardadas as devidas proporções, que quando chegavam perto de Chico Xavier, pediam a fala, não sabia o que eu falar. E outros perto de Divaldo. A pessoa vai com aquele entusiasmo, chega perto, não sabe o que vai falar. Oi, Divaldo, tudo bem? Oi, Chico. Se fala oi, se consegue, não é? A pessoa fica assim por causa da vibração. Então, imaginemos um momento desse. Mas aí ele vai fazer algumas perguntas para Abigail. E ela vai dar uma lição maravilhosa para ele. A certa altura, então, ele pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Porque ele ia mentalizando as dificuldades todas e culmina com essa frase. E aí ela responde: ama. Aí ele vem com outra pergunta: como proceder para nos enriquecermos na virtude divina? Aí faltou um vou colocar o outro. Como proceder para nos enriquecermos na virtude divina? Ele falando dessas dificuldades todas, né? E a Abigail vai responder: trabalha. Aí ele faz nova pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ela responde: espera. E a última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz: perdoa. São os quatro ensinamentos de Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. E depois disso ela também vai desaparecendo, né? Ela se afasta. E ele fica simplesmente maravilhado. Ajoelhou-se e agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos, que ao homem comum não é dado compreender. E aí ele entendeu que o espaço, ou seja, o cosmos, né, está cheio de expressões de vida. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. Ele logo chegou a essa conclusão e vai escrever isso na epístola dele. Porque tinha que haver um corpo celeste para que Jesus ressuscitasse, para que Abigail aparecesse ali com toda a sua beleza, o Estevão, já com o corpo plenamente recuperado, digamos, daquelas lesões todas, o corpo saudável, maravilhoso, envolto em luzes. Então tem corpos celestes, que é o perispírito, nós sabemos, que é o corpo fluídico do Espírito. Essa constatação, essa conclusão que ele chegou é uma coisa fantástica, uma coisa para diante do tempo, né? Claro que ninguém compreendeu, como até hoje não compreenderam. A bondade de Deus, portanto, né, ele pensando tudo isso, excedia a inteligência humana. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Durante 3 anos, o solitário tecelão exemplificou a humildade e o trabalho em seu berço natal. Porque aí, naquela noite, a partir daquela noite, ele vai para a cidade, não é? Natal,
vai adquirir um tear e vai ser um tecelão durante 3 anos, de uma maneira muito humilde, não é? E aqui o que ele vai dizer aos Coríntios, Paulo aos Coríntios, é a segunda epístola, 12, 2, 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem foi arrebatado, aí também está faltando a letra A, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Pode haver coisa mais linda do que esse trecho? Ele contando o que aconteceu com ele. Claro que as pessoas não entendem, não é? Mesmo não tendo lido Paulo Estevam nem nunca ouvido falar, mas acontece que, se ele menciona isso, é porque ele, depois vai falar, existem corpos celestes, não é? Corpos físicos, corpos celestes e tal, ele vai entrar também dentro desse aspecto. E aqui em Atos dos Apóstolos, 19, 11, 12, essa frase, porque ele começou a realizar curas posteriormente. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Levavam um pedaço da roupa de Saulo, levavam um lenço, qualquer coisa que ele tivesse para o enfermo. E lógico que magnetizado, né? Com aquela vibração de Saulo, e colocavam nos enfermos e eles saravam. E se tinha espírito maligno, ou seja, obsessores, eles saíam. Olha que coisa interessante. Eu coloquei essa foto aí, essa pintura maravilhosa de Rembrandt, Paulo, né? Ainda coloquei aí, porque ele teve essa concepção, já ele bem idoso, né? Mostrando. Muito bem. Portanto, os fenômenos mediúnicos começaram a acontecer na vida de Paulo. E muitos. Depois ele vai conhecer Lucas. E é Lucas que vai sugerir que eles tivessem o nome de cristãos. E também para que ele mudasse de Saulo para Paulo. E ele vai mudar, não é? Agora nós vamos ver essa passagem aqui, que também Paulo escreve, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, número 7. Agora nós vamos ver aqui várias passagens da mediunidade de Paulo, não é? Então ele vai a Filipos, uma pequena cidade, não é? Ali também vai acontecer um momento muito especial, porque quando ele vai na companhia de Silas para essa cidade, o que acontece? Ele vai fazer a pregação habitual. Ele vai ser hóspede de uma mulher que agora esqueci o nome, se alguém lembrar, Lloyd? Não sei, Lloyd? Bom, é uma senhora lá. Ele vai ficar hospedado na casa dela. Ele e Silas, né? E aí depois eles vão para a praça para fazer a pregação. E quando ele estava lá na pequena praça da cidade, que ele já estava pregando, falando sobre Jesus, ele começou a ouvir uma voz que falava muito alto. E ele prestou atenção, e a voz falava assim: saudai os anjos do Altíssimo, não são homens, são anjos do Deus Altíssimo. Ele sonhou aquilo e outras coisas mais. Ele sonhou muito aquilo, mas continuou a pregação. Quando ele saiu, foi embora com Silas, ele chegou na casa onde ele estava hospedado e perguntou o que era aquilo. E a dona da casa falou com ele que era uma pitonisa, uma mulher que tinha o dom de transmitir as vozes. Muito bem, passou. No dia seguinte, ele vai fazer outra pregação, ela começa a gritar a mesma coisa. Saudai os anjos do Altíssimo, não são homens, são anjos do Deus Altíssimo, e outras frases mais. Novamente ele vai embora, mas depois, no outro dia, Paulo, que não, aí ele ficou sabendo, não é, que tinham 2 homens, que eram uma espécie de empresário daquela mulher. E ela dava consultas e cobrava, e eles ficavam com dinheiro. Ele então nunca suportou, não é,
ele, na autenticidade, na honestidade dele, que se mercadejassem as coisas celestiais. E quando ele estava lá pregando, e a mulher começa a gritar, ele interrompe o que ele estava falando, e em largas passadas ele vai lá onde ela estava, num certo ponto da praça, fica de frente a ela e fala com o espírito, não é? Ele fala: espírito maligno, te ordeno que liberte essa mulher em nome de Jesus Cristo. E ele fala com uma voz assim, com toda a autoridade, o espírito obedeceu. E ela voltou ao estado habitual, normal, sem saber o que tinha acontecido, porque ela ficava naquele transe inconsciente, não é? Muito bem. Ele termina a pregação e Silas vai perguntar a ele por que ele fez isso. A mulher não estava elogiando eles? Silas, na ingenuidade, na inexperiência, ele achava que era boa aquela pregação, que a mulher ajudava, porque saudai os anjos, né? E ele teve essa ideia, que era assim: mas Saulo vai falar com ele. Mas qual pudeste pensar semelhante coisa? Não ignoras que eu trago um espinho cravado na carne? Não sabes que eu tenho um espinho cravado na carne? Então tudo aquilo que ela falava lá não correspondia, né? Ele disse, né? Não corresponde. E então, aí ele explica para Saulo, para Silas, que era um espírito mistificador, né? Vamos dar esse nome. E então Silas vai chegar a uma outra conclusão errada, que aí Silas vai falar: então, esse episódio significa que nós não devemos entretecer relações, intercâmbio com o mundo invisível? Aí novamente Saulo pergunta: mas como chegasse a essa conclusão? Ninguém pode fechar as portas que nos comunicam com o céu, porque nós necessitamos de receber as orientações dos céus. E aí deixou uma grande lição para Silas, não é? E para todos nós. Só que a mulher, contando para os dois homens que ela agora não podia mais receber aquele espírito, que o espírito tinha ido embora, o que eles fizeram? Ficaram com raiva de Paulo, não é? E de Silas, porque tiraram os proventos deles, eles não iam ter mais dinheiro. Aí eles inventaram um boato na cidade que aqueles dois homens tiraram o espírito que protegia todos da cidade, e que a cidade fosse em proteção, e que aqueles homens tinham que ser presos, banidos e tal. E aí eles vão atrás e atacam e batem e levam para a prisão. E é exatamente nessa hora que as portas da prisão vão se abrir, não é? Eles ficam presos lá, mas um fenômeno mediúnico também acontece ali, e as portas da prisão se abrem e eles ficam livres. E Paulo vai ter, então, agora já posso chamá-lo de Paulo, né? Ele vai ter um sonho, que um homem da Macedônia apareceu para ele chamando, que ele fosse lá para a Macedônia. E aí Paulo vai mudar o trajeto dele e vai para a Macedônia. E lá em Macedônia vão acontecer coisas também interessantíssimas. Na cidade de Troade, um menino chamado Eutico, um adolescente, cai do terceiro andar e ficou como morto, caído lá no chão. E Paulo vai então chamar o menino à vida. Na verdade ele não tinha morrido, né? E ele, vamos dizer, ele volta à vida. E aí a fama dele, claro, que correu, né? Todo mundo ficou sabendo que aquele homem tinha curado o menino, tinha feito o menino reviver. Então a fama de Paulo começa cada vez mais a crescer. Mas depois vem um tal do episódio da cobra. Ele teve que fazer uma viagem de navio. Também ali no navio aconteceram coisas muito importantes, porque a determinado momento Paulo falou com o capitão do navio que iria haver uma tormenta se ele fosse para aquele lado, lá para onde ele queria ir. Mas o homem não ouviu. E foi, nada indicava. O céu estava limpo, tudo estava bem, o mar estava calmo. Só que à medida que eles foram se aproximando do lugar onde Paulo fez essa previsão, o mar começou a ficar encalpelado, as ondas maiores e cada vez mais, e de repente uma tempestade que durou 14 dias.
que o navio era jogado de lá para cá, de um lado para outro, e as pessoas morrendo de medo, e Paulo ali o tempo todo orando com aquelas pessoas, acalmando e tal. Claro que tinha momentos que amainava um pouco a tempestade, depois rugia de novo aquele vento, aquela coisa toda. Por fim, acalmou, depois de 14 dias. E aí a fama dele de novo, porque ele havia previsto que isso ia acontecer. Depois eles param num determinado lugar lá, estava muito frio, e eles já estavam num lugar lá no meio do mato, lá um matagal, uma clareira, alguma coisa assim, e acenderam umas fogueiras e tudo, e ele vai também colocar um ramo de árvore, né, um galho de árvore, assim, na fogueira. Só que havia uma cobra, muito daquelas venenosas mesmo, né, e a cobra vai picar a mão de Paulo. Todos ficaram assim, abismados, esperando que ele morresse imediatamente. Porque logo a mão começaria a inchar, a roxear, e ele ia ficar sem respiração e ele ia morrer. As horas passaram, a mão não ficou inchada, ele não teve problema respiratório e não aconteceu nada. Novamente, a surpresa de todas as pessoas, não é? Porque ele conseguiu superar uma picada de uma cobra tão venenosa quanto aquela, que picou na pessoa, a pessoa morria. Não havia outro jeito. Mas ele conseguiu, não é? Então a gente vê que Paulo era um médium poderoso, com vários tipos de mediunidade, que, claro, naquela época se considerava como o Espírito Santo, como eu disse, uma coisa assim mágica, não é? Alguma coisa fora do comum, não tinha explicação para aquilo. Mas vejam que aqui, apenas alguns que eu citei, muitas coisas já estavam acontecendo, não é? Então, ele era um médium que realizava curas. Ele, naquele episódio de Filipos, não é? Ele tinha autoridade para expulsar um espírito inferior, maligno, um espírito mistificador, não é? No sonho ele tinha também visões e assim por diante. E cada vez mais, depois, ele vai curar um homem chamado Acácio Domício de cegueira. O homem estava cego há muito tempo. E ele, ouvindo falar das curas que Paulo realizava, ele vai também lá. E Paulo vai curá-lo da cegueira. E nessa hora, este homem, que era uma autoridade na cidade, ele vai ficar de todas as formas agradecido, muito grato a Paulo, e ele vai começar a ajudá-lo em tudo que ele podia, ele ia ajudando, não é? Outra coisa vai acontecer quando ele vai curar em Listra, numa cidade chamada Listra, um aleijado. Um homem que de nascença todos conheciam, que tinha uma dificuldade muito grande na perna, não conseguia caminhar, ele se arrastava nas pernas. E Paulo vai curar. E isso também foi algo que surpreendeu a todos, e a fama ia cada vez mais. Antes dele chegar no lugar, a fama dele já chegava, não é? Porque as pessoas iam contando o que acontecia. Por isso é que aquela passagem, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, não é? Então isso realmente ia acontecendo de uma forma sempre constante. Mas vai haver um momento que Jesus vai conversar com Paulo. Ele vai captar a voz do mestre, não é? Naturalmente, talvez fosse pensamento a pensamento, mas Emmanuel coloca que ele vai ouvir a voz do mestre, porque ele estava passando também dificuldades. E a igreja, vamos dizer assim, na época, né? Elas estavam com muitas dificuldades entre elas, dissensões, problemas, porque isso, meus irmãos, sempre existiu, não é? O ser humano, através dos tempos, essas dificuldades. E Jesus nos ensinou, não é? De uma forma também peremptória, não é? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. João capítulo 13, no final do capítulo 13, talvez versículos 32, 33,
que João registra essa palavra do mestre, não é? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Difícil, né? E aí a gente vê quanto que nós precisamos aprender. Mas naquela época já havia isso, então é uma dificuldade de entrosamento entre as chamadas de igrejas, né? A de Jerusalém, a de Antioquia, a de Corinto, e lá vai por aí afora as mais célebres, as maiores, né? E havia as dificuldades de entrosamento. A equipe de Jesus, os 12 apóstolos, tinham divergências, né? Eles tinham lá as suas fraquezas e tal. Então, quer dizer, isso é natural. Agora, nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que saber conviver com isso. Deixar de lado melindre, essas coisas todas, e encarar as diferenças, não é? Entre nós, existentes entre nós todos. E aí compreender, não é? Para que o amor possa estar presente na nossa casa espírita, no nosso lar, aonde quer que estejamos, que esse amor seja a nossa carta de apresentação, não é? A nossa forma de convivência com as pessoas, não fazendo tanta questão das coisas, não é? Porque a gente faz tanta questão. O que a gente ouve falar? Que quando os espíritas desencarnam, ou os espíritos de maneira geral, que estão do lado de lá, não precisa nem ser de espíritas, aí vão reconhecer que o que eles achavam tão importante aqui na vida não era nada. Nada de nada de nada. Coisas que a gente faz questão, e aí a gente fica apegado, ou fica brigando por umas coisinhas, chega do lado de lá, que não é nada. E aí a gente fala, mesmo, como é que eu pude fazer isso por uma coisinha de nada? Então, esse é um aprendizado, não é? Que nós temos que ir introjetando na nossa vida e depois projetando no dia a dia. Então, Jesus vai falar com Paulo e vai animá-lo, não é? Para que ele pudesse prosseguir. Mas havia também um procônsul, Sérgio Paulo. Esse Sérgio Paulo era aquele que Gesiel curou no navio, quando ele ainda não era Estevão. Eu contei no princípio, não é? Muito bem. Quando Paulo estava na cidade de Roma, olha, ele viajou tanto que a gente faz até... Neapápolis, muito obrigada, é isso mesmo, Neapápolis. Quando ele estava nessa cidade, ele foi chamado para ir atender o procônsul Sérgio Paulo, porque ele estava muito enfermo. E quando ele chega lá, no quarto do Sérgio Paulo estava esse mago, Bar Jesus. E Sérgio Paulo recorreu a esse mago, porque não tinha mais aonde recorrer. Então, ele suportava aquele homem lá, não é? O mago. E aí chega Paulo com Barnabé. E então, naquele momento, quando ele vê a situação do Sérgio Paulo, veio à mente dele a lembrança de que contaram para ele aquele episódio antigo que Gesiel curou Sérgio Paulo no navio. E naquele instante, Paulo vai então contar. Não é a primeira vez que o senhor tem uma enfermidade. Em outro momento, no navio, o senhor ficou gravemente enfermo, ninguém queria cuidá-lo, e um escravo de nome Gesiel foi atendê-lo e o curou, e o senhor o libertou e contou aquilo tudo. Então foi aquela surpresa. Até Barnabé ficou surpreso, porque ele também não sabia disso, né? E o mago também. E aí Paulo começou a falar de Jesus. Só que o tal do Bar Jesus começou a rebater. Não queria que influenciassem o enfermo do qual ele recebia um bom dinheiro, né? Se mudasse para o lado de Paulo, para o lado de Jesus. E aí há aquele conflito, aquela confusão e tal. E acontece um caso muito curioso, que tanto o tal do mago falou mal de Jesus, que Paulo, em dado momento, pôs a mão sobre ele e falou, agora você vai ficar cego. E ele ficou cego. Ele ficou cego 4 horas. E aí foi aquele desespero, aquela coisa, o homem gritando que tinha ficado cego e tal, todos os outros que estavam ali espantados, o Paulo Sérgio,
o Sérgio Paulo, o Sérgio Paulo e o Barnabé e aquela coisa toda, depois de 4 horas, Paulo devolveu a visão ao tal do mago. E aí ele cura o Sérgio Paulo. E aí aquilo foi uma coisa estrondosa, porque ele era um procônsul, era uma autoridade, era um homem muito conhecido, e então o Sérgio Paulo se torna cristão e vai ajudar o Paulo, não é, em muitas situações. Muito bem, mas há um momento, eu até escrevi aqui o nome da pessoa, que ele vai curar o pai de Públio Apiano. Isso aconteceu já em Roma, porque ele estava com febres há muito tempo, Paulo, esse velhinho pai do Públio Apiano. E aí ele foi chamado lá e ele cura esse homem também. E muitas curas foram acontecendo que não foram nomeadas as pessoas que se beneficiaram com essas curas, não é? Portanto, a mediunidade de Paulo era uma mediunidade em que havia um potencial muito intenso, não é? Uma vivência muito elevada, porque o que ele suportou ao longo de 30 anos, porque o livro começa no ano de 34 e termina no ano de 64, não é? Só que eu coloquei aqui, que no Wikipédia, né, eles falam que o incêndio em Roma foi em 67. E no livro Paulo e Estevão, o incêndio em Roma foi em 64. Mas como diz o Haroldo Dutra Dias, o Emmanuel não erra. Então vou ficar com o Emmanuel, né? Porque o Haroldo tem feito muitas pesquisas e verificando a autenticidade de tudo que Emmanuel relata no livro. Portanto, 64 é o final, quando Paulo vai ser então decapitado, né? Vai ser condenado à morte e vai ser decapitado, que é o que nós vamos caminhando agora para essa parte final. Ele vai ficar num momento de solidão, Paulo. E ele está sempre escrevendo as epístolas, né? Porque por sugestão de Lucas, que Lucas era um médico, então Lucas tinha uma cultura, por isso ele contribuiu muito para ajudar inclusive Paulo, né? Muito bem, então Paulo estava sozinho escrevendo a sua última epístola, destinada a Timóteo. E aí nessa epístola ele vai ter essa frase: só Lucas está comigo, que ia vê-lo frequentemente, né? Isso está na segunda epístola a Timóteo 4, capítulo 4, versículo 11. E naqueles momentos finais, nada mais ele queria fazer. Todos notaram que ele estava muito triste e não tinha força, estava cansado demais, tinha tido muitas doenças ao longo desses anos, ele adquiriu febres as mais diversas, foi apedrejado, foi chicoteado, levou chibatada, aquelas coisas todas que aconteceram com ele, não é? Esteve preso várias vezes, e então ele estava cansado. E ele vai então escrever essa epístola, e aí ele chora quando ele põe assim: só Lucas está comigo, quando ele escreve esse pedaço, né? E é nesse momento que ele vai ser preso. Por quê? Houve um grande incêndio em Roma. E foi lançado o boato, não é? Que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. E com isso, não é? Herodes, que foi o autor, não é, da façanha, digamos assim, ele vai lançar esse boato. E a partir daí, os cristãos foram sendo perseguidos. E houve a reconstrução do grande circo romano. E uma festividade muito grande foi programada. E um grande contingente de cristãos foi sacrificado no circo. Nessa mesma época, o Paulo foi levado para a prisão. Só que ele ficou isolado dos demais. E ele não soube, naquele momento exato, quando aquele grupo grande foi levado para as feras ou para os postes onde foram queimados vivos, aquela situação toda. No dia seguinte é que foram buscar Paulo. E aí
ele vai ser levado. Mas enquanto ele estava no cárcere, ele faz uma retrospectiva da sua própria vida. E é nesse momento, não é, que aquele grupo grande tinha sido sacrificado, vieram soldados e foram levar Paulo para os cemitérios da Via Ápia. E aqueles homens muito brutos, não é? E eles então maltratando Paulo, já bem idoso, bem cansado, não é? E aí nessa hora ele diz assim: morro cumprindo deveres sagrados, chorai por vós, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade. E o carrasco, né, aquele que ia dar realmente o golpe, ele estava ficando sem coragem, não é? E aí Paulo apressou, disse que ele fizesse o serviço que ele tinha que fazer, e realmente ele vai cortar a cabeça de Paulo. Agora, o despertar no mundo espiritual. Logo de imediato, não é? Aquelas primeiras sensações passaram rapidamente e ele vai sentir que tinha alguém próximo a ele. Primeiramente, ele sente uma cegueira, ficou sem enxergar e ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele sentia que não estava mais no corpo, que ele estava numa situação de leveza, muito leve, não é? Mas assim, muito comovido, muito emocionado, meio confuso. E aí chega alguém, ele pressente que alguém chegou perto dele. E ele vai perguntar, e esse espírito fala: Paulo, venha aos meus braços, né? Você já está no reino do céu. Aí ele reconhece a voz de Ananias, fica emocionadíssimo. E Ananias então vai despertar Paulo. Então o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Que ele começa a ver as belezas do mundo espiritual. Aquela cegueira foi apenas momentânea e logo é uma turvação, né? E logo em seguida ele começa a ver o mundo espiritual. E é nessa hora que vão chegando todos os que haviam sido sacrificados na véspera e outros mais, os mártires, que vieram chegando. Todos os mártires da véspera chegaram cantando o que eles denominavam de o hino dos prisioneiros libertados. E foi aquela emoção, não é? E Ananias pergunta a Paulo o que ele gostaria de fazer, se ele gostaria de ver alguma coisa. Então ele vai pedir que o levassem a todos aqueles caminhos que ele percorreu. Ele vai a Jerusalém, ele visita aquilo tudo de novo, chorando, agradecendo a Deus as maravilhas, não é? E todo aquele grupo imenso que ia cada vez mais chegando, mais espíritos, e fazendo uma grande caravana com Paulo. E aí até que ele vai ficar, então, terminou todo esse périplo que ele faz, não é? Então, quando ele está assim, já terminou, está parado, né? Lembrando os erros do passado, ele vai se ajoelhar e vai elevar a Jesus uma fervorosa súplica. E é nessa hora que surge na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro e Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Não pode haver emoção mais bela, nem também cena mais bela do que essa. Eu me emociono cada vez que eu penso como foi isso, como que isso aconteceu. E aí Jesus vai dizer para ele, depois de alguns momentos de pensamentos e de agradecimentos e tal, ele diz: sim, Paulo, sê feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Então, meus irmãos, nós vimos aí
em rápidas pinceladas. A mediunidade, não é? Fulgurante de Paulo. E os fenômenos mediúnicos que aconteceram ao longo daqueles 30 anos. Que nós podemos imaginar as bênçãos que esses fenômenos propiciavam na vida de Paulo. Porque nesse momento do intercâmbio, no momento das curas, no momento em que ele pregava, no momento que ele sentia inspiração, porque houve um momento, logo quando ele quis começar a pregar, ele teve dificuldade. Ele não estava totalmente preparado e Barnabé, Silas e os outros ficavam admirados, porque ele era um orador, enquanto ainda defendia Moisés. E quando ele vai começar a defender o Cristo e a falar sobre Jesus, ele tinha dificuldade. É que ele não tinha sedimentado ainda os conhecimentos do seu mundo íntimo. Ele ainda não tinha vivido e amadurecido o suficiente. Quando ele amadurece o suficiente, aí sim ele fica inspiradíssimo. E aí começa o seu trabalho de pregação. E se nós observarmos a trajetória de Paulo, eu quis trazer até também um mapa, não é, das estradas que ele percorreu, mas eu vou falar com vocês que é falta de tempo mesmo. Uma coisinha ou outra que tem aqui é feito assim, com muito amor, com muito carinho, com muita emoção, mas correndo. Porque a gente tem sempre muita coisa, não é? Viagens, coisas do lar, da casa, da família, aquela coisa toda, e no fim você fica muito assoberbada. Mas acontece que, vendo isso tudo e analisando e cada vez mais me felicitando com a ideia que vocês tiveram, alguém aqui teve, de me pedir para fazer esse estudo, não é? Aí a gente fica observando o quanto é importante a pessoa amadurecer por dentro. Que foi isso que aconteceu com Paulo. Só quando ele já estava com essa condição é que ele pôde pregar em nome do Cristo. É aí que ele vai começar essa trajetória. E percorrer estradas e mais estradas e mais estradas. Um dos momentos que eu falei que gostaria de trazer um mapa e tudo, mas possivelmente vocês vão ter outros palestrantes aqui que possam falar ainda sobre o livro, porque o livro é riquíssimo, tem muita coisa para falar, tragam esse mapa, não é? Mas naquele momento em que ele vai entrar naquela caverna e que vai ter o êxtase e que ele vai dormir ali no meio das pedras, ele tinha percorrido 100 quilômetros. 100 quilômetros, que a gente vem de carro, né? E a gente pergunta assim, é longe? Não, 100 quilômetros. 100 quilômetros, quanto tempo leva? Ah, leva tanto. Ah, bom, então tá bom. Então não é tão longe assim. Agora vai a pé. Vai a pé, não é? No meio de tudo, no meio daquelas dificuldades todas. E ainda foi assaltado numa das cavernas que ele vai repousar, não é? Ele estava, não sei se com o Barnabé ou com o Silas. Ali naquele instante entram os salteadores, vão tirar tudo dele, não é? Aí ele estava com as anotações de Levi, com aquele, aliás, que ele ganhou de Gamaliel também. Então, ele ali sofreu até isso também, não é? E com isso, meus irmãos, nós temos esse aprendizado. E é importante lembrar a figura de Chico Xavier. Porque Chico foi realmente um médium extraordinário. E um médium que vivenciou tudo aquilo que a doutrina nos ensina, não é? Claro que não existe médium perfeito. Quem fala isso é Erasto, no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Médium perfeito não existe. Claro que cada um de nós ainda está num patamar evolutivo. Chico, embora bem elevado, ainda tem muita coisa, porque a perfeição relativa é uma coisa, uma estrada infinita, que nós temos que percorrer, não é? Muito bem, mas Chico tinha esta sintonia com Emmanuel. E Emmanuel, eu fico pensando, pois é, reencarnou, não é? Emmanuel reencarnou. E aí eu falei, mas não devia. Porque a gente queria que Emmanuel tivesse ainda. Porque quando eu leio a coleção Fonte Viva, que eu leio diariamente, há anos e anos e anos, e quando eu leio Palavras de Vida Eterna, que eu acho assim também espetacular, quando eu leio toda a obra de Emmanuel, que é uma coisa assim que a gente fica estarrecida, não é? Pela elevação desse espírito, pela maturidade, pela profundidade de tudo que ele nos ensina,
não é? Então, meus irmãos, nós temos um tesouro nas mãos. A coleção André Luiz é outro tesouro na coleção André Luiz. E a obra mediúnica também de Valdo Franco, de Ivone Pereira, de Raul, que tem ótimos livros, não é? Todo mundo agora vibrando para ele continuar o tratamento e se recuperar. Raul, não é? Muito bem, então nós temos uma riqueza muito grande. E nós nem sempre damos valor, não é? Nós nem sempre nos esforçamos para aprofundar o nosso conhecimento nessas obras. Boa noite a todos. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É com alegria que eu retorno a essa casa e ao convívio com todos vocês. Esse tema que me foi solicitado me trouxe uma felicidade muito grande, porque o livro Paulo Estevão, para mim, é o livro mais magistral que nós temos, grandioso na sua beleza, na sua narrativa, porque Emmanuel, nesse livro, ele está assim trazendo para nós uma visão daquela época e o trabalho de Paulo, também aquilo que acontecia então com os cristãos, aqueles primeiros, muitos deles sacrificados no circo, o apedrejamento de Estevão. Eu quero dizer que não vou fazer aqui a biografia de Paulo, porque não daria tempo e não é o propósito. O propósito foi pensar ao longo do livro as diversas passagens em que Paulo está naquela naturalidade própria dele, exercendo a mediunidade. Ou seja, fenômenos mediúnicos aconteciam espontaneamente e aquilo era encarado com muita naturalidade, porque todos os discípulos do Cristo, o colégio apostólico, naqueles primeiros tempos, Boa noite a todos. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É com alegria que eu retorno a essa casa e ao convívio com todos vocês. Esse tema que me foi solicitado me trouxe uma felicidade muito grande, porque o livro Paulo Estevão, para mim, é o livro mais magistral que nós temos, grandioso na sua beleza, na sua narrativa, porque Emmanuel, nesse livro, ele está assim trazendo para nós uma visão daquela época e o trabalho de Paulo, também aquilo que acontecia então com os cristãos, aqueles primeiros, muitos deles sacrificados no circo, o apedrejamento de Estevão. Eu quero dizer que não vou fazer aqui a biografia de Paulo, porque não daria tempo e não é o propósito. O propósito foi pensar ao longo do livro as diversas passagens em que Paulo está naquela naturalidade própria dele, exercendo a mediunidade. Ou seja, fenômenos mediúnicos aconteciam espontaneamente e aquilo era encarado com muita naturalidade, porque todos os discípulos do Cristo, o colégio apostólico, naqueles primeiros tempos, conviveram com o que eles chamavam de o Espírito Santo, que eram os espíritos que se comunicavam.
E Emmanuel depois vai esclarecer aqui no livro Paulo e Estevão que exatamente essa expressão significa o conjunto de espíritos que se comunicam e que vieram na época para fortalecer os trabalhadores dos primeiros dias e também para mostrar o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. A mediunidade, portanto, esteve presente na vida de Paulo em muitos e muitos momentos. Esse livro eu li assim para muito mais de 10 vezes ao longo da minha vida, o livro todo. Mas agora, quando eu fui analisar o livro, eu descobri coisas que talvez não estivessem tão nítidas na minha memória, porque a última vez que eu li já tem por aí uns 8 anos ou 10. Então, porque ao longo dos anos eu sempre ia relendo o livro Paulo e Estevão, sempre me emocionando, a cada vez que lia. Mas uma coisa é você ler, outra é você estudar, buscar as passagens, fazer uma pesquisa mesmo, e depois confrontando com os Atos dos Apóstolos, porque isso é importantíssimo. Os Atos dos Apóstolos registram as passagens que Emmanuel relata também no livro. Emmanuel desdobrando